A história do cristianismo que conhecemos não começou em templos dourados nem sob cruzes erguidas. Começou nas sombras, em casas simples, cavernas úmidas e becos de Jerusalém. Antes de se tornar uma religião global, o cristianismo era apenas um pequeno movimento de fé, frágil, perseguido e profundamente dividido. Mas quem realmente eram esses primeiros seguidores de Jesus? E por que, dentro de apenas um século, eles mudaram o rumo da civilização humana? O primeiro século foi um tempo turbulento. O Império Romano dominava o mundo conhecido, com seus deuses, templos e legiões. Na Judéia, a esperança de um Messias alimentava a resistência contra Roma. E foi nesse contexto que um jovem pregador da Galileia, chamado Yeshua, ou Jesus de Nazaré, surgiu com uma mensagem que rompia fronteiras. O reino de Deus está próximo. Mas após sua morte na cruz, algo improvável aconteceu. Seus seguidores começaram a afirmar que ele havia ressuscitado. Essa ideia incendiou o mundo antigo. De repente, pescadores e escravos anunciavam uma fé que não precisava de templos, apenas de crença. Os primeiros cristãos não eram todos iguais. Ao contrário do que muitos imaginam, o cristianismo do século I era um mosaico de crenças, costumes e interpretações. Em Jerusalém, os nazarenos mantinham a lei judaica e viam Jesus como o Messias prometido a Israel. Os ebionitas rejeitavam a ideia de sua divindade, vivendo em comunidades simples e pregando a pobreza absoluta. Entre os gentios, prosélitos e tementes a Deus, não-judeus simpatizantes do monoteísmo, começavam a se unir aos seguidores do caminho. Os teos ipsistos, pagãos que acreditavam em um Deus supremo, viam em Jesus um elo entre o céu e a humanidade. Enquanto isso, grupos como os helênicos simpatizantes, os samaritanos e até movimentos judaicos pagãos misturavam crenças gregas, orientais e judaicas. No Oriente, os mandeanos e euseítas seguiam tradições gnósticas e batistas, vendo João Batista e não Jesus como verdadeiro profeta. E nas margens do Império, os seguidores de Marcião propunham algo radical: rejeitar completamente o Deus do Antigo Testamento, pregando um Deus de pura graça e amor. Roma via esse novo movimento com desconfiança. Chamavam os cristãos de ateus, por não adorarem o imperador nem os deuses oficiais. As primeiras perseguições começaram com Nero, após o incêndio de Roma em 64 d.C. Homens e mulheres foram lançados às feras, crucificados, queimados. Mas algo extraordinário aconteceu. Quanto mais eram mortos, mais crescia o número dos fiéis. Nos subterrâneos da cidade, nas catacumbas, eles desenhavam símbolos secretos: o peixe, o pão, o alfa e o ômega. Essas marcas eram sinais de vida, em um tempo em que acreditar podia custar tudo. Enquanto Roma tentava apagar a fé, homens como Paulo de Tarso, Pedro, Tiago e João espalhavam suas mensagens por cartas e testemunhos. Esses textos, copiados e compartilhados em segredo, formariam o embrião do Novo Testamento. Cartas escritas por prisioneiros e mártires se tornaram a base espiritual de impérios futuros. O movimento, que começou com poucos, agora se espalhava de Antioquia a Alexandria, de Corinto a Roma, e contra todas as probabilidades, sobreviveu. Os cristãos do primeiro século não tinham igrejas de mármore nem coroas de ouro. Tinham apenas fé e uns aos outros. Suas diferenças foram muitas, mas foi dessa diversidade que nasceu o cristianismo como conhecemos. Dos ebionitas aos marcionitas, dos nazarenos aos tementes a Deus, cada grupo, de algum modo, ajudou a moldar a fé que transformou o mundo. E, ironicamente, o império que tentou destruí-los acabaria ajoelhado diante da sua cruz.
O cristianismo do primeiro século não era uma religião pronta, era uma busca, um caminho feito de perguntas, coragem e sacrifício. Foram homens e mulheres comuns, dispostos a morrer por uma esperança invisível, que deram origem à maior revolução espiritual da história. E talvez o maior segredo deles seja este: não buscavam poder, apenas a verdade.